9 e abra também a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. (35) e diante. Os adolescentes vão ficar aqui, Gabi. Hoje, eu esqueci de falar. O Lucão ia dar aula, aí ele mandou um WhatsApp para mim agora de manhã, dizendo que teve um problema e não ia poder estar, mas volta ao normal na semana que vem. Mas eu vou dar uma aula para você, Gabi, para o Mateus. Cadê o Mateusão? Mateus e o Davi. Eu vi o Davi chegando. Então, permaneçam aqui normalmente comigo. Vamos abrir lá, irmãos, Mateus 25, a partir do 35. Diz assim o texto: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Bem, irmãos, eu vou, nesta aula de hoje, conversar com vocês. Vamos fazer um bate-papo, beleza? Então, quero que você participe ao máximo, ou respondendo, ou perguntando. E também eu vou fazer um relatório da nossa viagem neste tema. Então, ao mesmo tempo que a gente vai falar sobre a graça, a gente vai conversar sobre o que a nossa igreja faz. Nosso tema de hoje é a graça. E aí o Senhor, neste texto, ele fala sobre o faminto, sobre o sedento, sobre o nu, sobre o preso, sobre o enfermo. O que mais? Faltou alguma coisa? Estão todos? O forasteiro, o estrangeiro, o de fora da nossa comunidade. Então ele diz assim: se você quiser ser justo,
É isso que o texto diz. Você tem que matar a fome, matar a sede, suprir a necessidade de roupa, visitar o preso, acolhê-lo, visitar o enfermo na sua aflição e acolher o forasteiro. Provavelmente, este espectro, né, esse gráfico aqui pega do mais baixo ao mais elevado índice de necessidade. E ele diz assim: se você supre as necessidades, sejam materiais, sejam emocionais, você é justo. Se você não supre, você é injusto. Então eu quero que você pense agora, desde a Gabi, do Mateus, que são os mais novinhos, até os do cabelo branco, qual foi a última vez que você diretamente matou a fome de alguém? Ou matou a sede de alguém? Ou abriu o seu guarda-roupa para tirar a roupa e dar para alguém? Ou pensou num preso? Ontem a Tereza e eu começamos a ver com o Mateus um filme. A gente até achava que era um tipo de filme, acabou surpreendendo porque era mais drama do que ação. Nós pegamos achando que era uma ação futurista e era um meio dramalhão. E a história começa com um preso que não tem chance nenhuma. Ele saiu da prisão, mas não tem chance. Nem o pai dele dá chance para ele. Então, quando é que você pensa num preso ou foi atrás do enfermo para suprir a necessidade, né, de solidão, ou pensou em alguém que não faz parte do seu grupo, no sentido de suprir a necessidade? Você, pensa aí um pouquinho, qual a última vez que você fez isso diretamente? Uma ação sua, falou, opa, peraí, não, eu preciso fazer uma visita para o fulano que está enfermo, para suprir a carência dele de companhia. Como pessoa. Bem, quando nós chegamos aqui, a Tereza e eu entramos pela porta, o Reinaldo estava saindo, o nosso vigilante. E ele parou, ele gosta de conversar, não sei se você já notou. Se você der uma brechinha, ele gosta de conversar, né? E aí ele parou e virou para a gente e falou assim, bom dia. Aí ele falou assim, ó, eu troquei a minha pulseira. Ah, ela falou, você viu o que está escrito aqui? Estava escrito assim, eu amo Jesus. Eu troquei, tinha notas musicais na pulseira antiga, e agora está escrito, eu amo Jesus. E só dele me perguntar aquilo, quebrantou muito o meu coração. Porque o Reinaldo, ele se enquadrou aqui muitas vezes, aqui muitas vezes, aqui muitas vezes. Ele não tem uma família para onde ir, com quem ele vai sentar. A família dele é a família que a igreja constituiu. E por isso que ele gosta de conversar com a gente, porque ele se sente em casa. Mas uma coisa é você e eu fazermos a assistência através da igreja, como a gente faz. Outra coisa é a gente fazer, é você sair do seu conforto e falar assim, Reinaldo, hoje você vai almoçar comigo. Não só o Reinaldo, mas a turma que a gente recebe aqui. Porque vamos pegar o preso, talvez a pessoa mais fácil de entender dessa lista. Preso cometeu um crime, qualquer que seja ele. E ele está preso por causa disso. O que é que o preso merece? O que é que o preso merece? Falei que a gente vai conversar hoje, né? Porque eu estou emocionado, então nós temos que conversar, senão eu não aguento a aula. O que é que o preso merece? Hã?
Pagar pelo erro, justiça. O que mais que ele merece? Hã? Então, segundo a graça, o preso precisa ser tratado com bondade. Porque o preso não merece coisas boas. O preso não merece coisas boas. Ele merece ficar num cubículo, ele merece ter o horário controlado por alguém, ele não pode fazer escolhas por ele, por isso ele está preso. Então ele não merece coisas boas. E o texto de Mateus 25, nós ainda vamos ver vários outros textos, é na realidade o exemplo da graça. Porque graça é quando você aplica bondade a quem não merece. Esse é o conceito mais simples e fácil de graça. Tratar com bondade quem não merece nenhuma bondade. Quem na realidade merece o oposto. Merece a cara feia, merece ser maltratado, merece ser injuriado. Aí vem o cristianismo de Jesus e traz a graça. A graça é quando você não leva em conta o que a pessoa fez e trata essa pessoa com bondade. Esse é o conceito de graça. Por isso que o Senhor, já no final do ministério dele, né, Mateus 25, está pertinho da morte dele, ele começa a contar e falar sobre o julgamento, e ele consegue colocar esse exemplo tão profundo. E diz assim, ó, as pessoas que não merecem, essas que são párias da sociedade, que andam pelas ruas, porque normalmente quem está com fome, com sede nu, é o morador de rua. O que o morador de rua fez? Ele desperdiçou o que ele tinha. Porque ele quis. E ele não quer outra coisa, ele quer ficar lá mesmo. A gente trabalha com morador de rua, a gente sabe. É um pária da sociedade. Para o judeu, o forasteiro era um pária. O enfermo era um contaminado. Se você visitar o enfermo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você não pode entrar no templo no sábado. Porque a enfermidade era uma contaminação espiritual. Não é uma contaminação biológica. Era um conceito. Visitar o enfermo é tornar-se contaminado. E não poder entrar no templo. Você tem que... Só no outro sábado que você pode ir. Você abriu mão de ir nesse sábado porque você visitou o enfermo. O preso, então, essa história, essa parábola, é uma parábola da graça. E graça, irmãos, é um conceito exclusivo do cristianismo. Nem o judaísmo ensina graça. Se você procurar no Google sobre graça, vai falar assim, é um conceito do judaísmo e do cristianismo. Não, do judaísmo não é. É um conceito da palavra de Deus. Mas o judaísmo não ensinava a graça, pelo contrário. Toda a religião judaica estava construída em cima de mérito. Coisa que você tem que fazer para receber. Se você não fizer, você não recebe. Se você não for daquele jeito, você não merece. E o Senhor Jesus trouxe algo completamente diferente. Ele trouxe a graça, que já estava implícita até nas páginas do Velho Testamento, mas você tem que garimpar. Aí Jesus chutou mesmo o pau da barraca, chutou o balde e falou assim,
O meu evangelho é o evangelho da graça. Se você quiser ser cristão, você não pode exigir o merecimento. Na realidade, graça e mérito são completamente antitéticos. Eles estão um contra o outro. Ou tem graça, ou tem mérito. E eu creio, irmãos, que esse é o evangelho que o Senhor chamou a nossa igreja a pregar e a viver. O evangelho da graça. Num ambiente em que ele não está sendo buscado, procurado. Porque é mais fácil você tratar com mérito, é mais fácil tratar no casamento. Se a esposa trata bem, o marido trata bem. Mas se a esposa trata mal, o marido trata mal. Não é esse o evangelho. O evangelho é da graça pura, em que eu não olho para aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu já parto da graça. Eu vou tratar com um coração bom. Eu vou investir. Eu vou suprir a necessidade, qualquer que seja ela. Porque foi para isso que eu fui chamado. Hoje à noite eu vou pregar uma mensagem intitulada O Chamado da Igreja, com base em Lucas 4, em que o Senhor fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para quê? Para ser um adorador maravilhoso, para ter sucesso em tudo que eu fizer. Então eu vou pregar sobre o chamado, porque o chamado é o chamado da graça. Foi assim que o Senhor começou o ministério dele, e agora ele está terminando e está dizendo, ó, quem quiser ser justo, tem que aplicar a graça. Não é só entender a graça, tem que aplicar a graça. Então vamos lá na apostila, ver alguns textos. E à medida que a gente for andando, eu vou falar um pouco sobre a nossa viagem, como ela foi cheia de graça. Cheia de graça. Você lê para a gente, Daniel? Você está com a apostila sua aí? Você pega lá o microfone com o Eli. Eu vou começar. A graça é a bondade divina manifestada na concessão de bênçãos espirituais, materiais e ou eternas, àqueles que só merecem o castigo. Né? Alguém já disse que a diferença entre a graça e a misericórdia, a graça é o Senhor dando o que a gente não merece. E a misericórdia é o Senhor deixando de dar aquilo que a gente merece. É como se fosse as duas facetas de uma moeda. Não tem como viver o evangelho sem graça e misericórdia. Mas a graça é isso, é quando o Senhor pega uma pessoa que não merece nada, e investe nela. Na realidade, ela merece sim, ela merece o castigo. E o Senhor dá graça. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Né? A gente já não discute isso aqui mais na nossa igreja, porque a gente já ensinou. Mas a maior parte das igrejas, quando você fala de salvação, a gente pensa assim, não, para ser salvo, a pessoa tem que aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor e confessá-lo publicamente. Esse é um conceito enraizado na teologia e na prática. E na realidade a Bíblia diz isso, a Bíblia não diz que aceitar a Cristo é uma coisa desnecessária, ela é necessária. Mas quando eu olho do ponto de vista da graça, até isso a graça não exige. Porque quando você chega numa cultura que nunca ouviu falar de Jesus, e algumas gerações já passaram por ela, uma exigência de um comportamento morre diante da graça. Porque a graça trata diferente. A graça vai olhar aquelas pessoas de acordo com esse evangelho. E não com a norma que mesmo eu lendo na Bíblia implanto. Porque é fácil, irmãos, implantar normas. Não é difícil. Na realidade, é mais fácil conduzir e ter uma igreja cheia de normas do que deixar cada um se virar.
cada um achar o caminho certo com Deus. Mas a graça não tem norma. A graça olha para um coração, e assim que esse coração diz assim: ai, Senhor, eu estou aqui, a graça entra em ação. Só depende da pessoa aceitar, independente do que ela fez. É o exemplo máximo do ladrão na cruz. O ladrão já estava condenado, já estava sendo punido. Mas ali naquela cruz o ladrão disse assim: esse é o Filho de Deus, lembra-te de mim, só isso. Ele encontrou na cruz e na punição a graça, e o Senhor deu a graça. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então vamos lá, página 10. Eu vou falar as referências, aí os irmãos vão abrir e o Daniel vai lendo o texto da apostila, beleza, Daniel? Então, abra lá, por favor, Efésios 1, 6 e 7. Outra pessoa abre em Efésios 2, 7 a 9. Outra pessoa em 2 Coríntios 8, 9. Pode ler, Daniel. Paulo destaca continuamente a graça de Deus na ministração das bênçãos. Efésios 1, 6 e 7. Isso. Efésios 2, 7 e 9. Segundo Coríntios 8 e 9. Isso. Continua, Daniel. A graça é a concessão de favores a quem não tem mérito próprio. Por ela ser imerecida, ninguém pode reivindicá-la como direito. Graça e mérito são excludentes. Isso. Agora vamos ler Romanos 11, 6. Outro abre Romanos 4, 4 e 5. E depois alguém Efésios 2, 8 de novo. Romanos 11, 6 primeiro. Exatamente. Romanos 4, 4 e 5. Isso. E Efésios 2, 8 de novo. Irmãos, veja bem, a palavra graça, ela vem do grego charis, e para nós aqui, do latim gratia. Do grego vem o conceito, né? O latim traduziu charis, e depois nossa língua é latina, nós trouxemos a palavra graça. A graça diz respeito a uma ação, a uma oferta, a um favor. A graça diz respeito a uma característica agradável. E a graça diz respeito à bondade.
Então, alguém, né, antigamente falava assim, eu recebi uma graça, né? O fulano foi buscar uma graça. É a ideia de um favor, de uma ação que ele não pode obter, que ele precisa de alguém, normalmente de Deus, ou então de outra pessoa mesmo. Graça também pode ser entendido como uma característica agradável que a pessoa tem. Tanto que a gente fala assim, fulano tem carisma. Carisma, né? Graça é quase a transliteração de gratia. E carisma é a transliteração de caris mais o sufixo ma, que daria a palavra dom para nós. Mas a gente usa carisma transliterado. É a característica quando a pessoa tem uma coisa que a gente gosta. Nossa, fulano tem carisma. É porque ele atrai, ele é agradável. Essa é a ideia de carisma. Mas o conceito bíblico é o conceito de bondade em ação. Só que é uma bondade em ação específica. É a bondade em ação para quem não merece. Então você tem graça quando você tem uma bondade para quem não merece. E se você, de repente, exigir que a pessoa mereça, né, vamos supor que o casal brigou. Então, a Célia achou ruim com Delson, né? Deu uma bronca. Hoje é aniversário de casamento? Olha que maravilha. Mas foi durante a semana, né? E ele não tinha feito nada errado. Ou fez também. Mas ela brigou muito. Aí o Edelson fica com cara feia. E fala assim, eu só vou dar um sorriso se a Célia pedir perdão. Quando eu coloco uma condição para que eu mude a minha atitude, eu exigi uma condição, eu estou exigindo um mérito. Fulano tem que pedir perdão, é mérito. Fulano tem que mudar. Não, fulano não muda, mas agora ele tem que mudar. Se ele mudar, eu vou investir nele. Não, se ele fizer o que eu estou estipulando, cada vez que eu colocar uma condição, um mérito, não tem graça. Nenhuma. A graça é a bondade sem a exigência de nenhuma condição. Pelo contrário, a pessoa pode ser ruim, fazer o mal, e eu ainda tenho que ser bondoso com essa pessoa. Esse evangelho é o que Jesus trouxe. É o evangelho que olha para a pessoa no estado que ela está e aceita no estado que ela está. A pessoa só precisa de fazer uma coisa. Dizer assim, eu aceito. Ou eu errei. Só. Ela só tem que abrir. Ela não tem que fazer. Ela não tem que cumprir. A graça é uma novidade, irmãos, diria eu, até para a igreja de hoje. Porque nós também somos cheios de exigências. Nós já olhamos para as pessoas discriminando muitas vezes, colocando condições, metas. Mesmo Deus nos tratando com graça. Mesmo Deus fazendo por nós e conosco muito mais do que a gente merece. Ainda assim nós continuamos sendo exigentes, criteriosos. O Senhor não é. Parece até que, mas não é possível, o Senhor não tem uma ISO, né? ISO é uma norma de condições a serem atingidas. O Senhor não tem. O Senhor tem um caminho para a gente andar, que é a palavra. Mas na hora que Ele trata comigo e com você,
Ele vai até onde eu estou, do jeito que eu estou, e me aceita do jeito que eu estou. Isso é graça. Não leva em conta absolutamente nada. E assim ele vem e trata com bondade. Bem, ele fez isso conosco lá na Feira do Café. Nós fomos para a Feira do Café, Semana Internacional do Café, lá em Belo Horizonte. Fomos na terça-feira, eu e Dionísio, e chegando lá eu vi que a feira era diferente do que eu tinha pensado. Eu achei que era uma feira que a gente ia vender as coisas. Normalmente pensa na feira assim, vou lá na feira comprar alguma coisa. Então, Feira do Café, eu falei, nós vamos lá para a feira, levamos, nós alugamos uma caminhonetezinha, enchemos de café, muito café, e fomos para a feira. Mas a feira não era uma feira de venda, era uma feira de negócios, era uma feira de contatos. O senhor usou o Murilo para nos colocar lá umas 3 semanas, né, Murilo? Talvez não mais do que isso. Eu tinha ido com a Tereza, olha como Deus faz as coisas. Eu tinha ido com a Tereza comprar café em Muzambinho. Lá eu ouvi falar da feira. Aí numa escola dominical igual essa, eu falei, gente, vai ter uma feira, mas uma Semana Internacional do Café, a gente não sabe como é que faz para ir, porque os estandes são caríssimos, caríssimos. Aí durante a escola dominical, o Murilo entrou aí no Google, achou a feira e descobriu que um conhecido dele ia dar uma palestra lá. Aí no final da escola ele falou assim, esse cara aqui vai dar uma palestra lá, quem sabe a gente faz um contato. Aí o Murilo tentou o contato na segunda, não conseguiu, tentou na terça, não conseguiu. Na quarta-feira ele fez o contato com esse amigo dele, e esse amigo dele falou, vai ter uma reunião do Conselho Nacional do Café, na sexta-feira, aí em Belo Horizonte, na sexta-feira da semana seguinte. Aqui em Ribeirão, aí em Ribeirão. Vou dar 15 minutos para vocês exporem qual que é o projeto de vocês. E nesses 15 minutos, quem vai falar é você. Ainda falou com o Murilo assim. Não põe ele falou que era o pastor, o presidente e tal. Não põe o pastor para falar, não, que esse ambiente é meio discriminatório, vai falar que é pastor, eles vão pensar em religião. Fala você que é médico. Aí eu sentei com o Murilo, passei todas as informações e nós fomos para essa reunião. Foi no Hotel Araucária e eles nos deram 15 minutos. O Murilo gastou 11 minutos falando do café, falando do trabalho. E nestes 11 minutos em que ele falou, eles perguntaram, eu tirei algumas dúvidas. Uma pessoa estava lá, diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Ela falou assim, vocês vão na feira, na Semana Internacional do Café? Aí eu falei assim, não, a gente não vai. O Murilo falou, a gente não vai porque é muito caro, nós não temos condições. Aí ela falou assim, agora vocês vão e vão ficar no stand da BSCA, em inglês essa sigla, né? Associação Brasileira de Cafés Especiais. A tradução em inglês eles colocaram assim, porque eles têm muitos relacionamentos no exterior. Aí já saímos, a gente foi para lá para isso. Mas além disso, tinha um cara que sentou do meu lado, que é o presidente da Minas Sul, uma cooperativa de cafés especiais, também do sul de Minas. Falou, eu vou doar café para vocês. E um outro ofereceu ali um outro negócio. Aí beleza, saímos, nos preparamos para ir para a feira e fomos achando que era uma coisa e chegamos lá, era completamente diferente. Vou explicar para vocês, irmãos, o tamanho da graça de Deus conosco, não por causa do café, porque o café é só um meio.
feira devia ter uns 200 expositores, mais ou menos. Ela ocupou um pavilhão da Expo Minas. Aqui tinha 2 palcos, parece um campo de futebol, mas não é não. Aqui tinham 2 áreas simultâneas acontecendo campeonatos mundiais de barismo, de café filtrado, um monte de coisa. O principal era esse aqui. Aqui tinha a área dos baristas, desenhistas de leite americanos, só americanos fazendo aqui. Então era a área que mais se provava café. Aqui ficava o maior stand da feira, que é o stand da BSCA. Escrevi aqui. BSCA. Aí tem mais um monte de stand, pequenininho e tal. Eles colocaram a gente no meio do stand deles. Daqui a gente via o palco, a gente via essa turma, a gente via tudo. Lá nesse stand tinham vários quiosques dos associados de cafés especiais. Eles ficavam nas pontas, mas no meio ficou a gente. Eles deram 2 mesinhas pra gente e falaram, vocês vão ficar aqui. Um dos locais mais movimentados, onde passava mais gente. E o Senhor nos colocou ali. Só tinha café especial nessa feira. O que é o café especial? Vou fazer um gráfico aqui, ó. Aqui é o café que compra no supermercado. Não entra lá café que compra no supermercado. Lá tem 2 coisas que não entram. Café que compra no supermercado e açúcar. Ninguém toma café com açúcar lá. Se você pedir açúcar, eles te expulsam da feira. Você, eu queria um açúcar, não tem açúcar. É uma afronta adoçar um café. Por causa da qualidade da bebida. Aqui então fica o café de supermercado, que todo brasileiro toma. Aí tem os cafés top. O café top, ele é classificado em pontos, ele chega mais ou menos 94, 95 pontos. Hã? De 100. É raro ter um café de 100 pontos. Eu não ouvi falar nos que eu já li. 95 deve ser o máximo, mas tem 100. O dia que alguém fizer, fala assim, esse cara fez um 100. A média situa mais ou menos aqui, ó, entre 80 e 90. Um café de 80 pontos é um café especial. Um café de 80 pontos, ele é torrado num torrador. Que tem um tubo revestido, um tubo externo que protege do calor, tem termostato interno, ele é cheio de frescura. Um torrador desse aqui custa mais ou menos 40 mil reais. Os cafés especiais de 80 pontos para cima são torrados assim. Alguns torradores custam 130 mil reais. O nosso café é torrado num torrador de 900 reais. Eles não falam que isso é torra do café, eles falam que isso é queima de café. Por quê? Porque o nosso torrador tem uma lata e aqui passa um queimador. Sabe o queimador de forno? O queimador de forno não é o fogareiro de fogão, não. O queimador de forno, aquele lá assim, é um cano que passa aqui com a chama. E fica rodando esse negócio aqui, entendeu? Os outros ficam rodando, mas tem várias proteções. Tem torradores que a chama não encosta no tubo. É o calor, a convecção do calor circulando aqui que torra o café. Assim que se produz um café de 80. O nosso é um café torra num torrador de 900 reais. E nosso café está com 82 pontos. Irmãos, é um milagre. É um milagre ter um café assim. E é um milagre estarmos na feira nesse lugar.
né? A palavra que o pastor Leonel usou foi uma sorte divina, né? Não é só barismo, classifica, tem 300 coisas, sabe? Né? A gente teve uma noção do que a gente tem hoje na mão, por pura graça. É graça, quer dizer, a gente correu atrás, a gente batalhou, a gente estudou, a gente fez curso, compramos o que a gente pode comprar. Mas é graça, porque o Senhor nos tirou daqui, ó, e nos colocou aqui. Por que a gente foi para a BSCA? Porque o nosso café é um café especial, porque senão a gente não ia. Porque a mulher falou assim, ó, vocês vão para a feira. Ela olhou a embalagem e o apelo. Depois ela falou assim comigo, me dá o café que eu vou levar para provar. Aí eu já não tinha mais o café que ela queria. Ela sozinha lá na reunião, segunda eu liguei para ela, foi numa sexta. Falou, não, eu troquei lá com o pessoal, tal. A menina vai te ligar para falar do seu café. Aí a menina mandou um WhatsApp, falou, ó, nós provamos o café de vocês e o café de vocês é justo. Justo quer dizer, ele está acima de 80 pontos. Ele é um café de degustação. Bem, a gente até já sabia disso, porque a gente toma o café, né? Então a gente toma sem açúcar. Quem está acostumando a tomar o café solar, está acostumado a tomar café bom, e normalmente não toma mais o outro, porque fica muito ruim. Então a gente sabia pelo nosso teste, mas a gente não sabia até a gente ir lá. E de repente nós estávamos lá no meio de uma feira de cafeterias, de torrefadores, de produtores riquíssimos com café de qualidade, por pura graça. Mas o que mais chamou a atenção não é termos um café de qualidade, porque café de qualidade por café de qualidade tinha 80 lá. Você saía no nosso stand, tinham 16 no nosso stand. 16 associados oferecendo os 16 cafés de qualidade. Na nossa frente tinha um café do jacu, chama Jacu Bird. Café feito do cocô do jacu. O jacu come o fruto, eles deixam vários frutos lá, o jacu vai, come o café, aí ele posa na árvore, aí ele faz cocô na raiz, aí o funcionário vai lá, não pega do chão, se cair no chão não serve, só se cair na raiz da árvore, ou no galho, limpa. Imagina o trabalho que dá. R$ 189,00, 250 gramas. E vendendo lá o café na nossa frente. Você sai café Recanto, sai café do Moço. Moço é o campeão. Ele se chama Léo Moço, campeão do ano passado de café, orgulhoso. Eu fui lá cumprimentar, ele falou, tá bom, depois a gente conversa. É assim. Irmãos, o Senhor nos colocou ali, mas o nosso atrativo é que a gente ajuda morador de rua. Não tinha nenhum café com valor social ali. No meio de 100 cafés especiais, só a gente tinha um selo de responsabilidade social. O único na feira. E as pessoas foram ouvindo falar disso, começaram a ir lá. E nós começamos a receber propostas, mas quem mais nos fazia propostas era o pessoal da exportação. Na feira nós tivemos 2 reuniões com exportadores. Até o dia 26 nós temos que mandar a amostra do nosso café para a Alemanha e para o Kuwait, para eles provarem o café, porque eles querem importar o café, porque o café tem um apelo social. Foi algo fantástico. A gente ia vendo a graça de Deus. Escrevi. O primeiro contato que eu fiz na feira foi com a diretora do programa de televisão. O único que passa na televisão. Foi a primeira pessoa que eu encontrei. A segunda era 2 americanos que entraram no stand, foram lá conhecer. Eu não sabia falar inglês. Quer dizer, eu até sabia, mas quando você não pratica, você não sabe. Você entende? Aí eu dancei. Eu liguei para o pastor Leonel na hora. Acabou, na hora que eles saíram, eu falei, pastor, tem que vir para cá urgente. Para o que você está fazendo, conversa com a Ju e vem,
porque você tinha que estar aqui desde o início, mas a gente não tinha consciência. Eu pensei assim, nós vamos lá fazer café. Aí eu levei o barista, levei o fazedor de café, que é o Dionísio. Mas era um local de fazer contatos. A graça é pegar gente que não merece e coloca lá. Não tem explicação, irmãos. É o caminho que o Senhor traça, porque Ele quer cuidar das pessoas. Ele quer fazer o trabalho de matar a sede, de vestir o nu. Ele quer fazer através de mim e de você. Quer dizer, você tem que fazer a sua parte, mas quando você doa o seu dízimo, quando você investe, quando você entrega, quando você doa uma oferta, você está permitindo que a gente faça isso. Nós já saímos de lá e compramos um moedor. O nosso moedor, irmãos, quem aqui lembra de armazém antigamente? Sabe armazém que vendia café moído? Que você ia lá e que eu tinha uma jarra de café, né? Entendeu? O nosso moedor daquele armazém de 1970. É o nosso moedor que está lá. É aqueles antigos que tem uma... Você botava o café no armazém, caía numa caixa, a pessoa ia lá com um buco assim, punha no saco de papel. É o nosso moedor, irmãos. Nós fomos ver os moedores lá. Os moedores são de lâmina zincada. Tem 32 regulações de granulometria. A nossa só tem uma e a gente vai rodando a coisa assim. Ó. A Michelle tem que achar. É aqui. Nós compramos um moedor antes de ontem. Nós não temos dinheiro. Na verdade, nós só estamos pagando dívida, né, Daniel? Daniel vai apresentar hoje à noite as dívidas. Mas se a gente não comprar, não dá mais. Nós compramos R$5.200 para pagar em 30 dias. Por quê? Porque a gente não pode mais ficar aqui. Ou a gente para por aqui, foi essa a conclusão. Ou a gente para tudo e vão fazer café ruim, ou então a gente tem que melhorar, nós temos que comprar um torrador. Eu fiz um vídeo que mostra a nossa torrefação, eu não tinha coragem de mostrar, irmãos, eu não mostrei para ninguém. Porque ninguém torra num torrador agroleve. Né? O cara ia lá e fala assim, qual é o torrador que vocês torram? Eu falo, é agroleve. Agroleve. Para ninguém entender. Por quê? Porque é muito ruim. Mas assim, nós conseguimos um café top. Isso quer dizer que a gente, com material bom, talvez a gente chegue nos 95. Talvez o Solar vá participar e ganhar uma competição dessas. Algumas das competições não tinha tradução, era transmitido só em inglês, o mundo. Tinham participantes de 60 países. E o Senhor nos colocou ali para dizer assim, ó, o trabalho de vocês é o meu trabalho. Eu quero vestir o nu, eu quero matar a fome, eu quero que a igreja faça isso. Que pega uma pessoa que andou por 94 cidades e esteja aí comprando uma pulseira que ama Jesus. Porque, irmãos, o evangelho é assim. Antes de ontem passou um jovem, antes de ontem não, sexta foi o último dia, quinta, porque a gente trabalha demais, eu e o Dionísio trabalhamos das 8h30 às 8 da noite no primeiro dia. Aí eu chamei o pastor Leonel e chegou de manhã, nós chegamos lá 10h30, 10h30, meio-dia, aí a Tereza foi, eu e o Dionísio trabalhamos os 2 o tempo todo, chegou o pastor, nós trabalhamos os 3 o tempo todo, chegou a Tereza, trabalhamos os 4 o tempo todo, sem parar, não tinha nem parar nem para almoçar. Porque é uma loucura. E o Senhor trazia as pessoas. Na quinta-feira, passou um jovem lá. Eu estava atendendo uma moça. Aí o jovem começou a conversar com o Dionísio. E o Dionísio tem mais dificuldade de explicar. E a mulher queria conversar comigo. Ficamos 1 hora conversando. Aí teve uma hora que o Dionísio falou, pastor, não podia chamar de pastor. Falou, Samuel, atende aqui. Aí eu fui atender o cara falou assim, ó, eu gostei do seu produto, eu estou indo embora, vou pegar o avião agora. Eu quero conhecer o seu trabalho. Porque eu andei na feira inteira e eu represento um fundo holandês de investimentos sociais. E eu vim procurar um trabalho social aqui na feira. Ele falou comigo assim, eu preciso que você me mande o projeto que você tem, não só do café, mas outros, porque o nosso fundo trabalha com investimento a partir de $1 milhão. É sério? Sabe qual que eu vou mandar para ele, Edelso? O da usina.
Eu falei com ele, bem, $1 milhão é a usina. A usina tem aí uma estimativa de 3.800.000 de investimento, que dá $1 milhão. E ele falou assim, eu vim procurar um projeto para investir, que vai trabalhar dentro da Fundação Casa, que é o público menos assistido do Brasil. É menos do que morador de rua. Se tem um público que causa rejeição, é trabalhar com o menor infrator. Ninguém quer. Ninguém quer. Aí ontem de manhã, porque a gente fica atendendo várias pessoas, ontem de manhã, a Tereza, eu estava atendendo uma pessoa, a Tereza passou uma senhora, elas passam olhando, a Tereza falou, chega aqui. A moça chegou, começou a conversar com a Tereza, depois me chamou. Nós ficamos mais de 1 hora conversando. E a gente não fala que é evangélico, porque realmente fecha a porta. É impressionante. A religião fecha a porta. Aí nós fomos conversando com essa moça, aí ela falou assim, ó, eu trabalho para uma empresa britânica, eu trabalho na Inglaterra, e eu sou especialista em sensorialismo, eu dou curso de capacitação sensorial, não tem nada a ver com sensitivo, é para ensinar a pessoa a cheirar e a ter paladar. A empresa dela, a empresa britânica, que se chama Flavor, alguma coisa lá, e ela falou assim, eu dou curso na Inglaterra, no Brasil, no mundo, treinando pessoas para tomar café, tomar cerveja. Aí eu falei, foi Deus que te mandou. Falei com ela assim. Ela falou assim, foi mesmo. Porque eu nem ia vir aqui. Eu já andei a feira inteira e eu ia embora, falou com a Tereza. Eu falei, deixa eu ver o que tem aqui. Entrei aqui. Fechamos com ela, ela vai dar curso pra gente, porque o café especial, ele tem notas, que a gente não sabe nota. Aí tem nota de chocolate, nota de castanha, nota cítrica. A pessoa tem que ser especialista. Aí ela gostou tanto que ela ficou 1 hora nos ensinando. Ela foi tomar o nosso café, que nesse dia serviu, só serviu nesse dia. Nos outros dias não serviu o nosso café. Aí ela falou, o seu café tem nuts, oleaginoso, tem um defeito assim, tem um defeito assim. Esse café aqui, olha, tem um defeito na plantação. Na hora que planta a semente. Pelo sabor do café. E ela é uma especialista brasileira. Aí eu falei, olha, muito obrigado. Aí ela falou assim, olha, foi providência divina. A pessoa que fala providência divina, tem coisa aí. Eu falei, olha, foi mesmo. Aí eu perguntei, você é de alguma igreja? Ela falou assim, o meu avô foi pastor. Hoje eu não vou a igreja nenhuma, mas o meu avô foi pastor. Aí eu falei, eu sou pastor também. Aí ela falou, eu sabia. Ela falou, eu sabia. Para fazer um trabalho desse, tem que ter alguma coisa diferente. Irmãos, é graça conosco, porque o Senhor quer alcançar as pessoas. Sabe quantos moradores de rua tem em Ribeirão Preto? 3.800 na nossa cidade. Agora pensa em Belo Horizonte, pensa no Rio de Janeiro, pensa em São Paulo. Então o Senhor, irmãos, ama as pessoas que normalmente ninguém passa perto. O Senhor quer fazer um trabalho. Então quando eu passei ali hoje, vi o Reinaldo, eu vi a importância do trabalho que nós fazemos. Mas o Senhor quer fazer mais, por isso Ele nos levou para lá. Porque Ele tem um alvo. E Ele tem dinheiro, irmãos. Ele tem dinheiro. Nós não temos dinheiro. Nossa igreja não tem dinheiro. Nossa igreja tem dívida para pagar. Estamos com salários atrasados, contas atrasadas, mas estamos regularizando. O Daniel vai apresentar à noite. Nossa arrecadação subiu 20% no mês passado, por causa do trabalho que foi feito. Não pode cair esse mês, né? Tem que aumentar. Graças a Deus nós conseguimos. Começamos a sanear as nossas coisas erradas. Mas o nosso alvo é transformar a vida das pessoas. E Deus colocou na nossa mão algo que ninguém faz. Esses exportadores, eles querem levar o nosso café. O cara sentou, eu tive a reunião com ele, um exportador do sul de Minas, ele fez a conta de quantos pacotes de café ele vai precisar. Ele pegou o e-mail do importador, abriu e falou, esse aqui é o e-mail do importador.
Aí eu li o e-mail em inglês, é um alemão que mora no Kuwait, e falou assim, ó, você tem condição de oferecer isso? Ah, antes da reunião ele passou lá no stand e falou assim, se eu precisar de grande quantidade, você entrega? Eu falei, entrego. Eu só não sabia quanto, né? Você entrega? Eu entrego. Aí ele falou assim, ah, beleza. Aí eu falei, só por curiosidade, quanto é a grande quantidade? Ele falou assim, meio container. Eu falei, tá bom, meio container dá, só para eu ter, umas 7 toneladas. Aí eu mandei um WhatsApp lá no Solar, falei, vem cá, quanto tempo torra 2 toneladas? Para saber, ué. Né? Por quê? Porque são coisas que Deus faz, a gente não sabe se vai virar. Mas o cara não vai abrir o e-mail do importador para eu ler à toa. O Senhor quer, pela graça, transformar as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Nossa igreja permite. De manhã eles não têm condição de vir, mas à noite você senta do lado de gente que é morador de rua. O Marcelo faz um trabalho fantástico, ele vai no CETREM e traz os meninos para cá. Existem 4 trabalhos que são feitos no CETREM lá dentro. Só um tira e traz para dentro da igreja. Que para a pessoa que está no CETREM é um alívio sair de lá, vir num culto, não ter que receber lá. A Verônica vai para o presídio feminino. Se o Senhor permitir, nós vamos entrar na Fundação Casa o ano que vem. O Expresso Riso, com vários da nossa igreja, vão para os hospitais. Então o Senhor é quem vai à nossa frente, a gente não pode perder essa visão. Nós não estamos aqui para ganharmos para nós mesmos, senão nós não somos justos. O Senhor nos dá para a gente matar a fome, matar a sede, vestir o nu, visitar o órfão. Tem muita coisa para ser feita. O amor é o amor da graça, é a graça derramada. Se você não tiver graça no seu coração, você não vai ver o evangelho funcionar. Então nós precisamos caminhar com isso. O Senhor foi muito bom com a gente, Ele mostrou o tempo todo que Ele estava no controle, o tempo todo. Que era Ele que estava assim, ó, eu estou aqui com vocês, fique tranquilo, fique tranquilo. São vários testemunhos, fechamos vários acordos, com baristas, gente que dá curso, gente que vai vir aqui, mas alguns que a gente precisava, Deus trouxe na nossa mão, sem a gente ter recurso. Amanhã cedo a gente começa a degustação do café solar na Vila Sucre. Olha que benção. O Danilo vai começar numa, são 3, nós vamos vender para as 3. Nós vamos ter que fazer degustação 1, 2, 3. Nós já fizemos na City Pão, agora vamos para a Vila Sucre, torrando um torrador de 900. Hã? Deve ser a da Atibaia, né, que é a principal, que é a matriz. Mas eu não sei ainda, eu vou saber amanhã. Mas amanhã começa a degustação e venda do café solar. Não, nós quarta-feira, peço que os irmãos orem, quarta nós temos uma reunião com o investidor. Por quê? Porque se nós não melhorarmos o padrão, agora que a gente tem uma noção do que a gente faz, nós realmente vamos ficar aquém. Porque uma pessoa que toma café de combate e toma o nosso café, sabe a diferença. Mas uma pessoa que toma café especial, ela sabe a diferença do outro lado. Ela avalia o nosso café de cima para baixo. Quem toma o de combate, ela avalia de baixo para cima. E nós fomos surpreendidos muito positivamente. Nosso café é um café muito bom mesmo. Só que nós temos que melhorar muito e o Senhor está nos dando graça. Então, quarta, eu preciso que os irmãos orem, porque com o investidor fica muito mais fácil. E hoje o café tem mercado saindo. A Vila Sucre são 3 lojas, com pedidos quinzenais. Isso é a graça. A graça é quando o Senhor faz muito mais do que a gente consegue pensar. Ele fez por nós porque Ele quer transformar vidas, irmãos. Se a igreja não transformar a vida da pessoa e o que está em volta dela, não tem sentido ser igreja.
A igreja não existe para massagear o ego de ninguém. O ego espiritual, para a pessoa se achar, eu estou bem agora. Vai, regala-te, aproveita a vida. A igreja não existe para isso. A igreja existe para ser luz e sal numa sociedade. Para ministrar a graça, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Porque se a igreja cobrar, ela está colocando condições. E isso não é graça. Por isso que a palavra de Deus diz assim, de graça recebestes, de graça dai. Então nós precisamos viver essa graça. Foi isso que o Senhor nos mostrou. O Senhor mostrou para a gente, vocês estão no caminho certo. Eu faço parte desse projeto. Através da nossa igreja, irmãos. Se tem café solar, é por causa da igreja cristã da Zona Sul. O solar não existe sem a igreja. Hoje, quem sustenta o solar é a igreja, não é o café. Amanhã pode ser que o café sustente a igreja. Mas hoje, quem sustenta o solar e o café é a igreja. E isso é uma bênção para nós. Porque o Senhor tem nos usado e nós não podemos perder essa visão. Mas não adianta ter a visão como igreja se você não tiver a visão da graça. Você precisa ter a visão da graça na sua vida. Você precisa viver a graça, experimentar a graça. Receber e dar a graça. Graça é para ser transmitida. Então você não pode colocar mérito para ninguém. Se você colocar mérito, você não está agindo com graça. Se você colocar mérito para o filho, para amá-lo, você não tem graça. É diferente de ter responsabilidade, é outra coisa. Responsabilidade até nós temos. Nós temos que ler a Bíblia, que buscar o Senhor, de viver na igreja. Nós temos responsabilidades. Como cristãos, como cidadãos. Mas graça é quando você aceita a pessoa do jeito que ela está, sem colocar nada que ela tem que fazer. Você toma a iniciativa para amar. Isso é a graça. A graça te faz amar. A graça te faz ir atrás. Nesse tempo que a gente passou ali, nós fomos realmente imersos num trabalho intenso. Aparentemente sem Deus. Porque ali a maior parte das pessoas não demonstra que tem temor de Deus. Não é o ambiente espiritual. Mas o tempo todo nós sentimos o Senhor conosco. O Senhor estava assim, eu estou com vocês. Eu sustento vocês. Eu trouxe vocês aqui. Eu vou usar vocês. O último caso que eu quero contar. Nós somos a convite dessa associação. As diretoras da associação são fazendeiras, produtoras, né? E depois do convite que a Vanúzia fez na reunião, a gente só tratou com o funcionário. Chegamos lá, a gente se apresentou, eu me apresentei. Ah, tá bom, fica aí, tá bom para você, tá bom. Aí no segundo dia a Vanúzia, essa diretora, passou e falou assim, ó, amanhã eu vou trazer aqui a presidente da Associação Americana de Cafés Especiais. E ela foi na sexta-feira. Uma jovem, o pastor Leonel estava lá, conversou com ela o tempo todinho. Né? Ela conheceu o nosso café, quer dizer, eu e o pastor Leonel conversamos, mas o pastor que respondeu. Nós apresentamos o café e ela falou, né, com o pastor, falou, olha, o que eu puder fazer para divulgar o café de vocês nos Estados Unidos, eu vou fazer. Então vou divulgar nas revistas, nos jornais, aonde a Associação Americana tiver acesso, o café de vocês vai ser divulgado. É algo que vai muito além do que a gente começou a pensar. Por quê? Porque o Senhor tem um plano de transformar as pessoas, irmãos. E Ele cria os métodos que Ele deseja usar. Mas não existe método sem gente. Ele usa pessoas. Ele usa cada um de nós que se dispõe, que não se acha melhor que os outros. Que se acha igual, que senta com qualquer um, que senta com o pecador, que fala assim, eu estou do seu lado. Eu não exijo que você seja santo. Eu vou caminhar com você. Eu quis pegar o assunto da graça, que é o nosso assunto, para mostrar como o Senhor é gracioso, Ele está nos tratando melhor do que nós merecemos.
mas Ele quer usar graça na sua vida. Ele quer que você seja uma mulher e um homem graciosos, que tenham graça para dar. Bem, eu não sei aqui quem veio. Quem veio da igreja católica? 1, 2, 3, 4. Então vocês rezaram a Ave Maria. Rezaram a Ave Maria? Eu nunca vim da igreja católica, mas quando eu era criança lá em Belo Horizonte, na minha classe rezava a Ave Maria. Não sei se vocês pegaram essa época. Então lá em Belo Horizonte, a minha escola municipal ficava do lado de uma igreja católica. Tereza também estudou na... Tá vendo? A gente era predestinado. A gente estudou na mesma escola e não sabia. Escola municipal. Tudo bem, sua memória é melhor que a minha. E a gente tinha Ave Maria todo dia. Todo dia. Entrava na classe, sentava, aí a professora entrava, ficava em pé, aí ela falava assim, Samuel e Rui, pode sentar. A gente era protestante, então a gente sentava e o resto rezava a Ave Maria. Então eu nunca rezei, mas sei de cor. Então fala assim, a Ave Maria é cheia de graça. Irmãos, nós precisamos ser cheios de graça. Precisamos ter graça para distribuir. Graça porque a gente recebe, cheia de graça, vem do anjo que falou, o Senhor é contigo, agraciada. Ela recebeu a graça. O Senhor nos deu graça. Quantas coisas a gente tem? Quantas bênçãos, quantas vitórias. Mas não adianta ter graça se você não pode distribuir. O Senhor nos dá graça, nos enche de graça, para a gente distribuir, para a gente dar. Foi o que Maria fez. Maria deu o filho dela. Não foi isso que Maria fez? Que mãe que gosta de dar o filho? Maria preparou o filho dela para não ser dela, para ser do mundo, para dividir o filho dela. E é isso que o Senhor nos chama, para dividir aquilo que Ele nos dá. Então que o Senhor nos dê graça, e a gente vive essa graça. A gente termina esse assunto na semana que vem, mas a gente vai viver a graça a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Ah, chegou verdura hoje? Está sentindo o cheiro de verdura? Nossa. Ó, então, irmãos, queijo fresco chegou essa semana. Queijo fresco, alface da horta sem agrotóxico, cebolinha, coentro. Então vocês vão passar lá. Vamos orar. Lá em cima. Vai por cima? Ah, tá na cozinha. Então tá bom. Vamos orar, irmãos. E o Senhor nos abençoe. Pai querido, obrigado. Obrigado pela graça. Obrigado porque tudo que eu visualizei nesta feira, com a Tereza, o pastor Leonel e Dionísio, eu vi na hora que eu entrei nessa igreja. E o Reinaldo me parou para mostrar a nova pulseira dele. Porque a graça só tem sentido se transformar vidas. Senão ela perde a finalidade. Ninguém que não distribui graça vai recebê-la. Obrigado, Senhor, porque nós como igreja estamos trabalhando para transformar mais gente. Queremos ter 6 casas nessa cidade. E queremos expandir para cada cidade desse país que tenham moradores nas ruas. Porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro que ama as pessoas, ama os que estão à margem da sociedade. E nós queremos ser uma igreja que vive a graça, que não está preocupada com a aparência, com a liturgia, mas vive o amor, vive o perdão, a aceitação. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa semana tão cansativa, mas tão proveitosa, tão rica. Nós ainda não sabemos os desdobramentos que virão, mas sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor não vai deixar faltar nada para o trabalho que o Senhor mesmo chamou e criou.
Leve os meus irmãos em paz, dê a eles um bom domingo, um bom almoço, uma tarde tranquila, uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Fala conosco hoje à noite sobre o nosso chamado individual e como igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou essa igreja, o Senhor ama essa igreja. E essa igreja está sendo usada pelo Senhor para transformar pessoas. Abençoa os meninos nossos que vão para a prova do Enem agora. Que o Senhor lhes dê tranquilidade na segunda etapa. E que eles estejam sendo orientados pelo Teu Espírito, lembrando das coisas que estudaram. Nós agradecemos a cirurgia da Cris ontem, Pai. Foi tão boa, ela já está em casa. Que vitória abençoada, Pai. Ela pediu para agradecer junto com a igreja. Então nós agradecemos esta vitória na vida dela. Muito obrigado por essa manhã. No nome de Jesus. Amém, Senhor.